Tudo na natureza é regido pelos astros, tudo. Caramba. Uma flor que abre, um peixe que desova, um verme que procria, tudo está alinhado com o circuito da natureza. O ciclo do Sol e da Lua. Tudo. E o ser humano Olha é o só. único ser em toda a natureza que não respeita a sua própria natureza. O exemplo que você me deu agora. Se você imaginar, aqui está o Sol, aqui está a Terra está girandinho e a gente está num movimento no espaço em Sim. que tudo está andando, né? Aham. A Terra, quando ela chega no ponto em que ela dá 6 horas da tarde, que escurece, até a meia-noite, esse ciclo negativo de insolação, ele tem um impacto sobre o teu GH, que é o hormônio do crescimento, sobre a tua melatonina, sobre o teu GABA, que é o filé do sono. Biologicamente falando, as horas que você dorme entre o pôr do sol e mais ou menos meia-noite, elas equivalem a 2 horas biológicas. O que é uma hora biológica? A hora biológica é a facilidade com que o teu corpo faz alguma coisa. Por exemplo, você faz a digestão de carne mais facilmente ao meio-dia do que você faz à noite, concorda? Isso é hora biológica. Concordo. Então, entre o sono é a mesma coisa. Então, entre o pôr do sol e a meia-noite, cada hora de relógio cronológica equivalem biologicamente a 2 horas de sono. Caramba! E tudo que você pega depois da 1 hora da manhã, quando você já está no ciclo de ionização solar de novo, você já está recebendo o fluxo de energia solar de novo, cada hora dormida vale em 20 minutos biológicos. Por que você acorda às 3 horas da manhã? Porque a gente, para poder fazer a sustentação, a manutenção do sono, você precisa ter uma boa quantidade de melatonina para ser liberada na hora em que o ciclo do cortisol começa a surgir, que é 3 horas da manhã, entre 2 e 3 horas da manhã. Então, a melatonina está caindo, o cortisol está subindo. E assim é o dia inteiro. Quando um sobe, o outro desce. Quando você chega no início do ciclo do cortisol e a melatonina, perceba que a melatonina está caindo, mas ela está aqui em cima. Se ela encontrar o cortisol lá por 6 horas da manhã, você acorda normalmente. Se o cortisol está aqui embaixo, mas a melatonina também está embaixo, o pouquinho de cortisol que você tem já te acorda. Chama o famoso efeito alvorada. Exatamente. Eu tenho acordado quer dizer, há muitos anos os portugueses tinham esse ali naquela idade ali, na Idade Média, tinham o costume de ter dois sonos, né? Sono bifásico. Que era esse aí, das 6 da tarde até meia-noite, por aí. Daí ele acordava, fazia um lanche, comia, estudava ali e voltava a dormir novamente. Sono bifásico. Muito praticado, Idade Média até o século XIX. Eu acho que até a Revolução Industrial que acabou com isso. Basicamente, mas assim, a gente ainda tem esse costume, principalmente as pessoas que moravam no interior, ainda era muito comum, né? O cara chegar da roça, por exemplo, 6 horas da tarde e cochilar, cara, cama. Dormir. Inclusive sem tomar banho, né? E aí os caras levantavam depois, aí faziam uma janta, aí organizavam as coisas. No interior, a gente ainda tem muito isso hoje do sono pós-almoço, né? Que é a hipotensão pós-prandial, que é uma baixa que a gente tem logo depois do almoço. O cara tira um cochilinho ali de 20 minutinhos, às vezes até menos, que é extremamente saudável, extremamente positivo pro corpo, né? Hoje a gente, por causa dessa ideia de que a gente é dono da nossa vida e a gente faz o que quiser, você não responde mais à tua natureza. Não responde. Não, porque aí você cria o seu próprio ciclo, né? Tenta criar o seu próprio ciclo, mas sem conhecimento algum, se isso vai ou não fazer bem para você. E a longo prazo vai acontecendo o que aconteceu comigo. Eu não tinha esse problema e passei a desenvolver esse problema. Mas nunca é tarde para corrigir. Agora é o seguinte, nós conversávamos nos bastidores de algo que me deixou assim de boca aberta, que é a dieta. Eu vou falar da minha forma que eu entendi. A dieta pelo tipo sanguíneo. Como que é essa novidade? Na verdade, não é bem uma novidade. A gente já tem dados assim bastante antigos de percepção, mesmo antes da gente identificar o tipo sanguíneo, que veio ali no século XVIII, né? Que a gente soube o que é uma coisa, o que é outra e tal. Mas a gente já tem uma percepção de uso de alguns alimentos, de algumas condutas de comportamento que já são bastante antigas. Que hoje a ciência se serve desses conhecimentos para explicar teorias. Por exemplo, nós temos uma teoria hoje chamada de cronotipo. O que é o cronotipo? É o horário que o sujeito vai dormir. Algumas pessoas dormem mais cedo, acordam mais cedo e acordam felizes. Algumas pessoas vão dormir mais tarde, vão acordar mais tarde e vão acordar felizes também. Se eu tenho um descompasso nisso, eu quebro as pernas do cara. Exemplo,
Na fase da adolescência, nós tendemos a ser mais vespertinos do que matutinos. Ou seja, a gente vai noite adentro, o adolescente tende a ir noite adentro, a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Aí, num sistema escolar em que a aula do cara começa às 7, 10 da manhã, eu te pergunto, qual que é o respeito que você tem a um conteúdo que hoje é científico? A gente já sabe disso, que o adolescente não poderia estar na aula às 7, 10 da manhã. 7, 10, 7 e meia da manhã. Quer dizer, o povo está pouco se lixando para isso, né? Então, a conduta hoje de organização social não respeita essas bases científicas, que a gente já sabe. A dieta pelo tipo sanguíneo, ela é um elemento de percepção com base no comportamento humano e não com base no método científico, que é importantíssimo que a gente diga. Porque hoje tem muita gente que vem hatear as minhas redes sociais dizendo, mas isso aqui não é científico. Cara, a ciência é um método, é uma forma de você perceber o mundo. Não a única, nem a mais interessante para algumas coisas. E a dieta do tipo sanguíneo, ela parte de um princípio muito simples. Hoje nós temos o grupo ABO, que vai formar 4 tipos sanguíneos, que se for colocar fator RH, positivo e negativo, forma 8 tipos de sangue, basicamente. Mas quais são os 4 tipos para pessoas como eu que não sabem de nada? Sangue O, sangue A, sangue B e sangue do tipo AB. Ok. Aí, como que surgiu esses tipos sanguíneos? O sangue O é o mais antigo de todos, surgiu na região da África, onde hoje a gente já sabe que o ser humano surgiu naquela região, e a convivência, a vida naquela região programou aquela pessoa, aquele tipo sanguíneo, para uma referência ambiental que é aquela região. Hoje, pessoas negras, pessoas com pele escura, que vivem em regiões frias, que não pegam sol, têm gravíssimos problemas de produção de vitamina D. Por quê? Porque uma região onde eu tenho uma grande insolação, eu produzo a melanina, que dá a cor da minha pele, e que nesta proporção de grande insolação eu vou produzir a vitamina D naquilo que eu preciso. Agora, eu pego uma pessoa que precisa de muito sol, que tem pele escura, e coloco ela para viver no Canadá, ela vai ter problema de vitamina D. Então, o que é isto? É a referência de um condicionamento histórico, de uma referência histórica de onde eu fui preparado para viver e que agora eu não vivo mais. E veja como, cortando você, mas como o mundo ficou ridículo, né? Hoje muitas pessoas vão contestar o que você está falando, porque você está sendo, de alguma forma, você está dizendo para a pessoa que tem a pele escura que ela teria que viver lá na África. Ou que ela tem que, aí dentro da nutrição de precisão, regular pela alimentação e suplementação aquilo que o ambiente não lhe dá. Olha que Isso é um fato, cara. Se você pegar os estudos dos Estados Unidos e do Canadá, que são as 2 regiões que mais estudam essa questão da vitamina D e cor de pele, você vai pegar todos os estudos científicos mostrando exatamente a mesma coisa. Assim, o nível que nós temos hoje de depressão, de problemas degenerativos, principalmente neurodegenerativos, em pessoas de pele mais escura, vivendo em lugares frios, cara, não tem contestação, é óbvio. Você quer um outro exemplo? Entra no Google agora e digita mapa do câncer de pele no Brasil. Quais são os estados que você acha que mais tem câncer de pele no Brasil? Os que mais têm sol, os que menos têm sol? Pela lógica, os que mais têm sol, né? Pelo contrário. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são os 3 estados com maior incidência de câncer de pele no Brasil. Por quê? Porque a gente vive em um espaço frio. No espaço frio você está protegido o tempo todo. A melanina é como se fosse um escudo que te protege de um monte de problemas do sol. Quanto mais sol eu pego, mais melanina eu tenho, menos problema de pele eu vou ter, como é o caso do câncer de pele. Olha só.